Abra a tua Bíblia, meu irmão, minha irmã, por favor, no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo de número 21. Mateus 21. E nós vamos ler do 1 ao 17. Mateus, capítulo 21, do 1 ao 17. A entrada de Jesus em Jerusalém. Quero convidar a igreja a se pôr de pé. Vamos colocar de pé, por favor. E a Gabi vai fazer a leitura de Mateus 21, do 1 ao 17. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia que aí está adiante, e que logo achegareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazemos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis que aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram-lhe a jumenta e o jumentinho. Então puseram-se em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos às suas árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto aos que procediam como aos que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E estando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que estavam ali, vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e das cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, as transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e eles os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: Sim, nunca lestes: Da boca dos pequeninos e das crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Amém. Amém. Obrigado. Eu vou pedir que você coloque a sua Bíblia aí na cadeira, queridos. E nós clamemos a Deus. E você possa fazer o que fazia Charles Spurgeon quando ia pregar. Ele clamava: Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, fale ao nosso coração nessa noite. Pai, a tua palavra foi lida. E nós pedimos a Ti, Espírito Santo, que as palavras não saiam apenas da nossa boca como sabedoria humana, mas que elas saiam, Deus, do Teu coração e salte para o nosso. E seja cumprido, ó Pai, o propósito pelo qual ela será ministrada nessa noite. Fala conosco. Fala, Deus, do Teu avivamento às nossas vidas. Enche-nos com Teu Espírito, alimenta-nos com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos e as irmãs podem se assentar. Eu escolhi um título, a mensagem dessa noite, o domingo da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que é o seguinte: burrinhos do Senhor. Jesus conserta
a sua igreja. Veja bem, você não vai estar chamando ninguém de burro não, você vai entender a história depois. Mas vira para quem está do seu lado e fala assim: burrinhos do Senhor, Jesus conserta a sua igreja. Isso. Já já nós vamos entender porque o título dessa mensagem também. Amados irmãos e irmãs, um negócio interessantíssimo é a fé. Porque nós vivemos o hoje. E na verdade nós dizemos assim que nós sabemos o que vai acontecer hoje. Mas nem isso nós sabemos. Porque dentro de 1 minuto, 2 minutos, podem acontecer muitas coisas. Quantas pessoas, por exemplo, fizeram planos para o dia, amanheceu o dia, tiveram um infarto, por exemplo, e foram embora. De modo que, embora nós fazemos planos, e o que não é errado, nós não sabemos o que vai acontecer na nossa vida, nem daqui a um segundo. A questão é que Deus é diferente de nós. A questão é que Deus não faz as coisas de improviso. Opa, deu errado um negócio aqui, vamos fazer outro. Quando Deus criou o mundo, Ele já sabia que o homem iria cair. Ele já sabia que o Adão e a Eva ia fazer o que fizeram. E Ele já sabia que Ele ia ter que mandar o seu filho unigênito para ser morto. Nada aconteceu de improviso. E meus irmãos e minhas irmãs, a Bíblia, Jesus é o cumprimento da Bíblia, do Novo Testamento. Se alguém disser eu não acredito na Bíblia, como afirmam os ateus, você pode convidá-los a ler alguns textos que confirma tudo que foi dito há 800, 900, há 1000 anos antes de Jesus, de fato aconteceu. Por exemplo, o lugar que Jesus ia nascer foi profetizado pelo profeta Miqueias, 700, 800 anos antes dele nascer. Miqueias 5:2 diz que de tu, Belém, cidade desprezada, humilde, sairá o Salvador. Essa promessa se cumpre se nós observarmos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que Jesus seria filho de uma virgem. Isaías, 700 anos antes de Cristo, escreveu no seu capítulo 7, versículo 14, que da Virgem Maria, da Virgem nasceria o Salvador. A profecia dos presentes que Jesus ia ganhar, do ouro, do incenso e mirra, quando nascesse, o profeta Isaías, no capítulo 60, versículo 2, também profetizou. A matança das crianças, que houve quando o rei Herodes ficou sabendo que ia nascer o rei Jesus, está também predita lá no capítulo 31, versículo 15 do profeta Jeremias. Então a Bíblia, Jesus tem ciência, e a palavra já sabia exatamente o que ia acontecer, até porque Jesus não faz nada sem revelar os segredos a quem é íntimo dele. Quando nós falamos aqui na semana passada que Deus quer amigo, é porque nós estávamos querendo convidar você, querido irmão, querida irmã, a ser íntimo de Jesus. Portanto, eu quero te dar uma palavra de fé nessa noite. Se você entrou aqui nessa noite conversando consigo mesmo, com medo do seu futuro, com medo de que vai ser da sua vida, com medo que vai ser do seu namoro, com medo que vai ser da sua igreja, vai ser do seu casamento, vai ser do seu futuro, eu te digo em nome de Jesus, Deus sabe tudo que vai acontecer com você. Ele não trabalha com improviso, e Ele está preparando uma grande bênção na sua vida. Ele está preparando. Deus não trabalha de improviso, queridos. Quando o homem negou lá o Adão, Deus falou: isso não estava no meu plano. Opa, vou ter que fazer Jesus aqui mandar a terra. Nós pensamos no hoje, Deus está vendo o seu futuro, você está vendo agora, mas Deus tem um futuro certo e cheio de esperança e paz para você. Se você crê nessa palavra, eu te convido a dar uma salva de palmas para Jesus. A gente não pode olhar o presente, queridos, aleluia. A gente não pode olhar o presente
Quando eu olho para essa igreja, hoje eu não olho mais o presente dela, mas eu olho para o que está por vir, e Deus tem coisas tremendas para nossas vidas. Quando eu olho os problemas que eu tenho na vida, quando eu olho as lutas que nós temos na nossa casa, eu, a Gabi, enquanto família, as nossas preocupações, eu posso descansar em Deus, e eu posso dizer o que disse o apóstolo Paulo, como a Ivonete pregou na terça-feira: eu sei que o meu Redentor vive. Deus não é Deus de improviso. O que vai acontecer na sua vida Ele já sabe. Então para de se preocupar, deleita nos braços do Senhor, viva para a honra e glória do Senhor Jesus. Essa é a questão. A Bíblia se cumpre. A Bíblia se cumpre do começo ao fim. Tem pelo menos 50 profecias que eu vou mostrar no boletim, que se cumpre do Antigo no Novo Testamento. Irmãos e irmãs, por isso Jesus sabia que a sua entrada em Jerusalém seria entrada para a morte. Voltando para o texto, um domingo como este, Jesus se prepara para a sua jornada final. Jesus se prepara para cumprir o plano de Deus. E aí eu quero dividir algumas coisas tremendas com vocês, na esperança de que Deus abençoe e fale a mim e ao seu coração. Queridos, o rei não anda em jumento. Rei se anda em carruagem ou em preciosos cavalos. Jumento é animal de carga, não é animal para receber um rei. Mas o rei Jesus diz no versículo 5 do capítulo 21 de Mateus, que foi lido pela Gabriela, de que o rei Jesus veio num jumentinho, e veio no jumentinho emprestado. Jesus também disse certa feita que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Portanto, se você não for sensível, se você for uma pessoa que só gosta de ver Deus nos estrondos, você corre o perigo de não ver a Deus na beleza do silêncio, da singeleza que Ele trabalha. Um filósofo francês fez uma ilustração muito interessante. O filho dele um dia pegou o cavalo da fazenda e saiu para passear, e chega em casa todo empolgado, dizendo assim: pai, Deus é um Deus de milagre mesmo. Eu saí no cavalo e corri e pulou, o cavalo resolveu pular e não me aconteceu nada. Olha que Deus é bom, que Deus bom. E o pai vira para ele e falou assim: então filho, todo dia eu saio nesse cavalo, ele nunca pula, ele nunca faz nada. Olha que milagre maior ainda. Às vezes, queridos, sabemos agradecer a Deus por um livramento de um acidente, ou quando batemos num carro e não morremos, como foi o caso meu, do Éder, das pessoas que estavam com a gente. Mas às vezes esquecemos, queridos, quando chegamos no final de uma viagem, dizer assim: olha que milagre, eu fui e voltei e nada aconteceu de errado. Não conseguimos ver Deus nas pequenas coisas, não conseguimos ver Deus nos mínimos detalhes, não conseguimos ver Deus ao levantar da cama, ao mover o dedo, ao fazer qualquer coisa. Por isso, querido, que as pessoas ficaram abismadas, porque o rei entra num jumentinho, e num jumentinho emprestado. Como que um rei não tem um jumento, se o rei tinha muitos cavalos, muitas carruagens, muitas riquezas? Os reis da época colecionavam, preciosos cavalos. Outra coisa, queridos, então eu entendo que se a gente não compreender, não for sensível, não for singelo, a gente nunca consegue ver a mão de Deus. O milagre da vida é por si só um grande milagre. Também outro fato curioso: quando Jesus entra em Jerusalém, as pessoas jogam lá mantos, pedaço de pano e palmas, folhas de árvore. Um rei é recebido com rosas, com presentes caríssimos. Os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, não tinham condições de dar nada desse sentido para ele, e não era isso que ele buscava.
Ele buscava um reino no coração das pessoas. Então o rei é recebido com mantos, com folhas, com palmas, porque Jesus nunca se preocupou com a glória humana, mas buscou a glória de Deus. No versículo número 9 do capítulo 21, as pessoas cantam Hosana. Hosana significa salve-nos. Hosana ao filho de Davi. Hosana ao que vem em nome do Senhor. E olha, queridos, que interessante. Porque no domingo cantaram hosanas. Depois, na quinta-feira, muitos dos que estavam lá gritando hosanas, gritavam com a mesma empolgação: crucifica-o, mate-o, solte Barrabás. Sabe por quê, queridos? Porque as pessoas não entenderam o plano de Deus. Quantas são as pessoas que gritam glória a Deus na igreja, mas por não entender o que Deus quer, no outro dia está crucificando o Senhor, quando não ama, quando não fala da sua palavra, quando não faz discípulo, quando não vai ao encontro, ou até mesmo quando Deus pede alguma coisa que ela tem que negar, quando ela tem que negar o seu eu, quando ela tem que tirar o seu tempo para Deus, quando ela tem que fazer qualquer coisa que envolve renúncia, que envolve abnegação. A grande questão é que as pessoas não entenderam o plano de Deus, porque os judeus, porque o povo de Jerusalém, 90% deles não queriam um rei montado no jumentinho. Eles queriam um rei que governasse, que matasse os vizinhos, que matassem os povos que eles não gostassem, que acabasse com os tributos, com os altos impostos cobrados. E eles não entenderam o que Deus queria. Eles queriam um rei que falasse: olha, vocês precisam ganhar mais dinheiro, olha, vocês precisam mesmo viver a vida, curtir o luxo de vocês. Eles não queriam um rei que diz assim: que você tem, venda tudo e dá aos pobres. Eu tenho uma desconfiança, queridos, que nós às vezes fazemos tudo para Jesus, menos o que Ele quer. Eu tenho a desconfiança de que nós damos às vezes nosso tempo, uma parte dele, que nós até devolvemos o nosso dízimo, até damos as nossas ofertas, que nós até nos ocupamos um pouquinho com a obra de Jesus, mas esquecemos de o que Ele mais quer, como eu disse outro dia num sermão, que é o nosso coração, de que o que Ele pediu quando Ele voltou, apareceu, morreu, e depois apareceu aos seus discípulos e disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Eu tenho desconfiado, queridos, que nós fazemos tudo para agradar Jesus, sem perguntar para Ele o que realmente Ele quer. Sabe por quê? Porque nós temos medo da resposta. Porque é possível que o que Deus queira de você é o que você mais goste. É possível que o que Deus queira de você é a coisa que você não trocaria por nada. E por isso que a gente tem medo de perguntar: Senhor, o que queres de mim? E às vezes, irmãos, quando nós perguntamos, o Senhor responde e nós fazemos de conta que aquilo não é conosco. É possível, queridos, que isso aconteça na sua vida e na minha. Talvez se você perguntar: Deus, o que o Senhor quer de mim? Ele disser assim: ó, eu quero o melhor do seu tempo. Você vai dizer: então eu vou ter que largar a minha novela, eu vou ter que largar o meu futebol, eu vou ter que largar a minha folguinha em casa, de papo pro ar. Não entendi muito bem o que Deus quer de mim, não. Sabe, queridos, eu tenho muita dificuldade quando a gente pergunta, quando a gente diz, ou melhor, eu não estou entendendo o que Deus quer de mim, pastor, porque o
problema tem que estar na gente, queridos. Deus fala de uma forma muito simples. O homem é complicado, mas Deus fala a linguagem de todos. Deus fala a linguagem desde a pessoa mais importante, mais intelectual, mais influente, como a linguagem de um analfabeto. A boca de Deus é entendível a todas as nações. Porque nós vemos um exemplo de um cara na Bíblia que se deu mal. Quando ele chega para Jesus, esse cara, ele esperava ouvir de Jesus um elogio, um jovem rico. Ó, Jesus, eu tenho me dedicado, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu tenho feito o meu melhor, Senhor. O que eu preciso? E certamente ele pensou que Jesus ia virar para ele assim: cara, você está muito bem, viu? Você é um dos melhores meu, eu vou te promover a diácono, eu vou te promover a presbítero, eu vou te promover a obreiro. No caso metodista, ó, você está tão bem, eu vou te colocar na clã, velho. Ó, quando eu faltar na igreja, você que prega, cara, você está bem demais. É isso que o jovem rico esperava ouvir. Mas Jesus lhe respondeu: ó, você está num caminho até que bonzinho, viu? Mas falta-lhe uma coisa: venda tudo que tem e dê aos pobres. E o jovem rico, queridos, ele saiu dali extremamente aborrecido, triste, magoado, porque ele achou que estava agradando a Deus, mas ele não entendeu o que Deus queria, ou fez de conta, ou o que Deus lhe pediu era demais. E aí, queridos irmãos e irmãs, é por isso que o povo cantou hosanas no domingo, porque ele falou assim: chegou o nosso super-herói. Mas logo que eles viram que não era isso que Jesus queria, que Jesus não buscava as fâbulas, as famas humanas, os reconhecimentos, as glórias humanas, os aplausos humanos, o império romano, a força, o poder pelo poder, como disse Joaquim Barbosa outro dia, né? O problema dos políticos, que eles buscam poder pelo poder, e Jesus não buscava o poder pelo poder. Logo que eles entenderam: Jesus não vai satisfazer o que a gente quer, então crucifica-o. A gente também faz isso, queridos. Logo que a gente vê que Jesus não corresponde às nossas expectativas econômicas, Jesus não corresponde às nossas expectativas sociais, que Jesus não nos dá a cura daquela determinada doença, ou que Jesus nos pede alguma coisa que a gente não dá, a gente também crucifica. Veja, eu não estou falando isso dos não crentes, estou falando isso dos crentes, porque muitas vezes nós não entendemos, ou fazemos que não entendemos o que Deus quer de nós. Então, queridos, Deus não morreu, Jesus não morreu para ter o seu nome pregado aí nos prédios, mas Jesus morreu principalmente para ter um lugar dentro do meu e do seu coração. Amém? Jesus não morreu para morar dentro de um templo. Jesus morreu para morar dentro de você e dentro de mim. Jesus não quer bajuladores, quer amigos, quer pessoa que faz o que Ele manda. A gente confunde adoração com bajulação. A gente acha que adoração é pegar um monte de palavras e dizer: Senhor, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. Mas a nossa adoração a Deus é com a nossa vida, é com as nossas atitudes. Quando você sai da sua casa e vai visitar alguém e orar por ele, você está adorando a Deus. Quando você sai da sua casa e vai fazer um discípulo, vai tirar meia hora do seu tempo da semana para discipular alguém, para dizer: vai na igreja domingo, que Deus tem uma bênção na sua vida, você está fazendo, querido, uma festa no céu.
você está adorando a Deus e você está dando realmente o que Ele quer. Então o povo mudou muito rápido. A massa muda muito rápido. Então, às vezes, a massa, ao mesmo tempo que ela adora, ela vira contra. Hosana no domingo. Na quinta para sexta, crucifica-o. Solte um ladrão, solte Barrabás. Porque Jesus confrontou o coração daquela gente. É por isso que muita gente não gosta do discipulado, queridos. Porque o discipulado não é alimentar o ego da pessoa, mas sim dizer o quanto ela precisa mudar. É por isso que nós, pastores, vamos de heróis a qualquer outra coisa num instante. Porque nós somos um bom pastor na medida que muitas vezes a gente satisfaz, que a gente alimenta a criancice, mas na hora que a gente discipula, que a gente diz, ei, não é assim, camarada. As pessoas dizem, me enganei com aquele pastor, me enganei com aquela pessoa, me enganei com aquele irmão. Chega o líder do ministério, chama a tua atenção, e eu achava que aquele irmão é gente boa. Sabe com quem você está lidando. A gente muda muito rápido, querido irmão e irmã. Mas se você entender que o reino de Deus não é poder humano, mas o reino de Deus é servidão, você vai agradar muito o coração de Jesus. Amém? Por que eu disse, queridos, burrinho do Senhor? É porque nós dependemos muito de Deus. E quando eu digo muito, é muito mesmo. Eu falei outro dia que eu fui pesquisar no dicionário que nada significa nada. E hoje eu fui também olhar o muito. O muito, sabe o que significa muito, Leandro? Muito. Exagerado, abundância, fartura. Nós dependemos muito de Deus. Então aquele burrinho que levou Jesus, por um instante ele foi o burrinho mais importante, o jumentinho mais importante. Mas ele só foi importante quando Jesus estava montado nele. Quando Jesus saiu dele, apiou, como diz, né? Pulou do burrinho. O burrinho se tornou um burrinho comum e normal como qualquer outro. Você também, querido, você é alguma coisa quando você deixa ser carregado por Jesus. Se eu sou alguma coisa, é quando eu deixo ser carregado por Jesus. Porque quando Jesus sai de mim, sai de você, já era. Não somos nada, não temos nada. A glória, o orgulho, a vaidade são perigos. Você conhece a história dos Beatles, né? Que disseram lá que eles eram mais famosos que Jesus Cristo. Onde foi parar os Beatles? Vocês conhecem também a inscrição colocada no Titanic, com este nem Deus pode. Os pedaços do Titanic estão lá para tirarem retrato, para fazer filme. Eu nada posso, você nada pode se Deus não estiver com você. Então nós temos que ser como o burrinho que levou o Senhor, carregar sempre o Senhor, ou melhor, deixar Deus nos carregar. Porque se Ele sair da nossa vida, querido, nós estamos completamente perdidos e não vamos conseguir nada. Amém? Uma coisa que eu queria destacar, o versículo 12. O capítulo 21, versículo 12, Jesus, depois que chega em Jerusalém, é recebido, é homenageado, ele vai ao templo. E ele chega no templo, sabe o que ele acha? Ele não acha gente orando. Ele não acha servindo um prato de comida para um mendigo. Ele não acha um ministério de louvor cantando, um sacerdote pregando a palavra. Ele acha gente vendendo. Ele acha um lugar de negócios. Ele acha um lugar de lucro. E por um momento Jesus tem uma fúria.
que ele chuta, ele derruba os balcões, as gaiolas com os pombos lá, e fala: a minha casa será chamada casa de oração. Irmãos, eu creio que se Jesus passasse hoje em muitos templos, ele ia chutar o balde também. O balde, a banquinha e o que tivesse pela frente. A igreja perdeu o seu principal propósito, que é de ser bênção e de graça. Claro, muitas igrejas perderam, não todas, graças a Deus. A igreja perdeu o seu propósito. Se vende bênção, se vende indulgência. Quando Martinho Lutero resolve romper com o catolicismo romano, porque o pessoal vendia bênção, o pessoal vendia salvação, o pessoal vendia tijolo para construir casa no céu. E isso está de volta dentro da igreja evangélica, de pelo menos algumas delas. Então, certamente, queridos, Jesus hoje quer consertar a sua igreja. Jesus deseja que a nova igreja que está nascendo aqui em Itapeva seja uma igreja que cumpra o que o apóstolo Paulo disse: de graça recebi e de graça vos dou. Diga aí para quem está do seu lado: o evangelho é de graça, e é graça. Quem é crente sabe que dízimo é ensinamento bíblico, e oferta é desde o começo da Bíblia. E quem é crente sabe que a gente tem que dar o melhor para Deus. Eu conto sempre a história de Samuel Colgate, dono da fábrica lá de pasta de dente, produtos lá odontológicos. Ele conta a história que em uma época da vida dele ele inverteu, ele dava 90% e ficava com 10%. Dízimo e oferta são prática bíblica. Quem critica isso não entende Bíblia. E dá com miséria. E é dízimo. Dízimo eu não determino quantia. Dízimo é 10. É fidelidade. Oferta eu dou R$1, eu dou 1.000. Mas dízimo é fidelidade. É 10%. Agora, queridos, as igrejas, muitas igrejas hoje estão vendendo bênção. Eu creio que se Jesus viesse ao mundo hoje, ele bateria em alguns pastores. Porque tem pastor aí, tem cantor gospel cobrando 150 mil para fazer um show, queridos. E ainda diz assim: estamos aqui para a glória de Deus. Podia até dar nome, mas como vai para o YouTube, eu não quero processo, não tem dinheiro para pagar depois, né, Fernando? Então, mas conheci alguns até, queridos. Você convida o cara para pregar na sua igreja, a primeira pergunta que ele faz, sabe o que é? Quantos membros tem na sua igreja? Aí você fala assim: ó, em Itapeva, nós estamos cresceninho, né, como diz aqui, estamos aí com uma média de 40, 50. Ah, não dá. O pastor fulano de tal só prega acima de 500. Jesus andava com a multidão, mas Jesus gastava tempo com uma pessoa. Sabe, queridos irmãos e irmãs, a igreja atual, muitas delas têm dado muita tristeza para Jesus. O evangelho é de graça. O evangelho é bênção pura. Jesus precisa, aliás, nós precisamos despertar o nosso coração e entender que Jesus quer cada dia consertar a sua igreja. E o versículo 13, ele diz o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será um lugar onde gente ora. A principal função da igreja é orar. O pastor está constantemente convocando vocês para orar, e muitos ainda não compreendem a importância da oração. Mas Jesus falou que a casa dele é o que mesmo, gente? A minha casa será chamada casa de oração.
Então você tem que orar. Você quer ver seu ministério abençoado? Ore. Você quer ver as pessoas vindo para a igreja? Ore. Você pode dar panfleto, pode mandar mensagem, pode dar até dinheiro para elas virem. Se vir, não fica. Isso é obra do Espírito Santo. E Espírito Santo trabalha quando há joelhos orando. Ministério abençoado, joelho calejado. Dá uma olhada de repente no joelho do seu pastor. Qualquer dia eu vou vir pregar de bermuda para você olhar o joelho do pastor. Ou para você olhar o joelho aí do ministério de oração. Ou olha o joelho do seu ministério. Olha para a sua vida aí, dá uma olhada. Se o seu joelho estiver lisinho, você quer ser um ministério abençoado do que jeito, meu irmão, minha irmã? Você quer ser um ministério abençoado sem uma vida de oração? É aí que muitos desistem, porque não há mágica. Há preço. A minha casa será chamada casa de oração. Igreja é um lugar de oração. Amém? E no versículo 14, Jesus cura lá no templo em Jerusalém. Jesus cura os cegos, os paralíticos, os coxos. E Jesus também recebe com alegria as criancinhas, na época discriminada, na época nem convidada a estar em uma igreja. E isso quer dizer algo tremendo para as nossas vidas. No reino de Jesus há lugar para os fracos. Vira para quem está do seu lado e fala: no reino de Jesus há lugar para os fracos. No reino de Jesus há lugar para os rejeitados. No reino de Jesus há lugar para os desprezados. No reino de Jesus há lugar para os desacreditados, para os humilhados dessa terra, mas se chegarem com fé diante de Deus, Ele faz a sua obra. Porque naquele tempo, um paralítico, um deficiente que fosse, não poderia sacrificar qualquer coisa ao templo. No templo. E Jesus acolhe, e Jesus recebe, e Jesus cura. Porque as crianças, não eram feito caso das crianças no templo, era considerado um estorvo, algo que atrapalhava. Mas com Jesus é diferente. Criança é bênção, criança é bem-vinda, criança é a esperança da igreja, e criança faz o perfeito louvor. É da boca dos pequeninos que sai o perfeito louvor. Portanto, meus amados irmãos, minhas irmãs queridas, eu lhes desafio a buscar o entendimento do que Deus quer, para você não cantar hosanas uma hora e a outra cantar crucifica-o. Para você não dizer glória a Deus quando é abençoado e dizer: estou cansado de Deus porque Ele não faz o que eu quero. O plano de Deus é um lugar no seu coração. O rei da humildade. A igreja precisa crescer, não só porque nós queremos ter uma arrecadação de 50 mil por mês. Isso não é Jesus, isso é Mamon. Não confunda Jesus com Mamon. Mamon é o rei do dinheiro, ou é o Deus do dinheiro. Jesus é o Deus da vida. Nós queremos essa igreja cheia, porque nós queremos gente cheia do Espírito Santo. Desafio você a pensar que Deus quer consertar a sua igreja. Deus não quer que nós perdemos o foco, porque, queridos, o difícil não é passar somente pela prova, o difícil é ser abençoado. Hoje nós temos uma arrecadação pequena, e às vezes precisamos de ajuda, quase sempre, da região. E nós estamos bem, estamos em harmonia. Mas quando nós tivermos 10, 15 ou 30 ou 40 mil que seja por mês de arrecadação, de dízimos e oferta, vamos estar bem do mesmo jeito?
vamos buscar a Deus com a mesma alegria e vamos ter mãos abertas para a missão, porque nós não estamos preocupados em guardar dinheiro, nós estamos preocupados em tomar vidas do inferno, em tomar vidas da mão do diabo, em fazer a diferença na vida das pessoas. Não percamos o foco, queridos. As maiores igrejas do mundo, quando começaram, eram humildes. Os maiores pastores, quando começaram, tomavam café na casa dos pobres. Os maiores pastores, quando começaram, andavam a pé, tomavam chuva. Depois cresceram na vida. Não estou falando que não é justo ter um conforto, mas depois já não vou em qualquer lugar, já não faço qualquer coisa. Perdeu o propósito. A igreja de Cristo não perde o propósito. O nosso maior propósito é servir. Você vem para a igreja para servir. Amém, gente? Vem para a igreja para servir. E que nós possamos entender: há um lugar no reino de Deus para qualquer pessoa. Há um lugar no reino de Deus para você. Eu queria dizer, você que chegou aqui nessa noite, você que é dessa igreja, você que nos visita, você que está de repente meio afastado, de repente meio desanimado, há um lugar em Deus para você. Não importa o que você fez, não importa o seu passado, receba Jesus como seu Salvador e viva para a glória de Deus, e viva para servir a Deus. Você nunca vai servir a Deus se não abandonar o seu egoísmo, se não abandonar a sua preocupação humana. Venha, pule nos braços do Senhor, receba como Salvador e diga que o sacrifício de Jesus na cruz valeu a pena, porque mata-se um homem, mas não mata-se o seu sonho, e você é a prova que o sonho de Deus está vivo. Aleluia. Eu queria orar com você nessa noite. Eu queria chamar um louvor aqui à frente, e eu queria convidar, queridos, você a dizer: Deus, eu entendo o teu projeto, e eu deixo no altar aquilo que eu mais gosto, porque eu quero ser preenchido pela tua luz. O que você mais gosta? O que na sua vida está em primeiro lugar ainda? O que na sua vida é mais importante que Jesus, queridos? Eu não posso entender que um crente com 20, com 30 anos de igreja tem coisa mais importante na vida dele que Jesus. Não há conversão, há tempo de igreja. Mas não se preocupe, porque dessa noite Deus quer tocar o seu coração. Oh, glória a Deus. Eu queria te convidar a vir no altar, queridos. Por favor, venham ao altar. Eu gostaria que viesse todos ao altar nesse momento, como um gesto de fé. Venham ao altar, bem rapidamente. Venha receber uma oração e venha entregar para Deus o seu melhor. Deus não quer ser reconhecido como super-herói, como Batman, como Chapolin Colorado. Não, Deus quer ser reconhecido como Senhor da sua vida, como alguém que você mais ama, como alguém que tenha prioridade no seu tempo, no seu dinheiro, na sua casa. Deus não quer um bando de gente que não sabe o que quer Deus, que quer o mundo, que quer tudo junto. Deus quer gente que diga assim: eu quero é Deus na minha vida. Se você é a pessoa que vai fazer isso nessa noite, clame a Ele. Eu queria pedir que o Marcelo intercedesse, passasse pelas pessoas e intercedesse. Leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir da tua voz. Você entende o que Deus quer de você? De todo o coração obedecerei. Vai clamando, querido, vai orando, vai buscando a Deus. Cura meu coração, faz de mim tua vontade. Intercedendo, vai mesmo. Foi só na tua vontade. Diga a Deus: mostre-me claramente o que queres de mim, Senhor. Eu posso me completar. Espírito Santo, Me leva onde eu posso ouvir tua voz. aleluia. Me
Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Glória a Deus. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Da surdez dos nossos ouvidos Aos teus pés. possa cair por terra em nome de Jesus. Me leva onde eu possa ouvir tua Oh, voz. Senhor Jesus, passa sobre essa igreja, Pai. Vai ministrando, vai tocando em nome de Jesus. Aleluia. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Glória a Deus. Aos teus pés. Diga, Deus, eu quero entender os teus planos. Meu Jesus, me leva pra perto de ti. Me leva onde eu possa ouvir. O Espírito Santo está trabalhando nessa igreja. O Espírito Santo está trabalhando na sua vida. De todo o coração. Chore aos pés do Senhor. Oh, Deus. Por favor, toque em nós, Pai. Cura meu coração. Faz de mim tua vontade. Aleluia, Deus. Só na tua vontade. Queremos viver para ti, posso me Senhor. completar. Queremos viver para ti, Posso me Deus. completar. Aleluia. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Oh, Espírito Santo. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés. Quero pedir que a Tânia nos ajude na intercessão, Tânia, por favor. Que o Ministério de Louvor vá ali também receber a sua oração. Continua falando com Deus, querido. Espírito Santo, mostra-nos os teus planos, Senhor. Oh, Espírito Santo, vai soprando nesses corações. Se envolva, querido, se envolva. Abre o seu coração, querido. Abre o seu coração. Não se preocupe quem está do seu lado, não, querido. Você não é conformista, nem gelodista. Você é metodista. Você é o povo que Deus está chamando para o avivamento. É o povo para sacudir Itapeva. E gente que não sabe o que Deus quer não vai sacudir nada. Ah, querido, abre o seu coração e clame. Abre o seu coração, para de ser receoso. Esse medo é o diabo que coloca na sua vida para você não receber, irmão. Deus me mostra aqui que tem gente aqui com medo. O medo é o que o diabo está fazendo para você continuar sendo o mesmo de sempre. Lança nos braços do Senhor, pula nos braços dele. Pula nos braços do Senhor, diga: Deus, eu quero viver para o Senhor. Eu quero te dar alegria. Oh, aleluia, Deus está avivando o seu coração. Deus está ministrando sobre a sua vida. Deus está te curando nessa hora. Deus está fazendo você entender o plano, o projeto dele. Deus está fazendo. Receba hoje, querido, não deixa para amanhã não. Receba agora. Receba em nome de Jesus. Abre o seu coração, para de medo. Para de reparar, querido. Tem gente que só fica reparando, só fica olhando com o rabo do olho e ele perde o que Deus tem. Deixa isso. Deixa isso, abre o seu coração, é com você que Ele está falando, é com você que Ele está entregando bênçãos maravilhosas, é com você que Ele está enchendo o seu coração, Ele está enchendo a sua vida, Ele está transformando a sua vida, Ele está te visitando. Derrama, Espírito Santo, sobre nós, derrama, Senhor, o teu fogo do avivamento, Senhor, derrama, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai orando, querido, porque Deus está fazendo uma obra de conserto. Deus está derramando o Espírito Santo sobre vidas que estavam afastadas. Deus está derramando o Espírito Santo dele sobre a sua vida. Deus está ressuscitando os seus sonhos. Deus está fazendo você entender o que Ele quer. Para, querido, de dar desculpa. Para, querido, de ser um crente morno.
Para, querido, ser um crente que não sabe o que quer, e diga: Deus, eu quero largar o que eu mais gosto. Eu quero largar o que eu mais gosto e substituir tudo por Ti. Seja o centro, seja o tudo na minha vida, seja o tudo na minha casa, seja o tudo na minha família, seja o tudo em nome de Jesus. Clame, igreja, clame, clame, clame em nome de Jesus. Clame, igreja do Senhor, clame, porque não vem avivamento sem clamor. Não se preocupe, não se prenda, não fique reparando, mas clame, clame a Deus. A igreja é de Deus. Você não está aqui para dizer o que está certo ou está errado, você está aqui para receber em nome de Jesus. Você não está aqui para ser o policial de Deus, para ser aquele que vai espiar o que Deus está fazendo, se o pastor está certo ou errado. Não, você não está aqui para isso. Você está aqui, querido, para ser bênção, para abrir o seu coração e receber o Espírito Santo. Deus está batizando você com o Espírito Santo. Deus está quebrantando o seu coração. Deus está tirando idolatria. Idolatria não é só católico. Idolatria é gente que põe Deus em segundo lugar. Qualquer pessoa que põe Deus em segundo lugar é idólatra. Qualquer pessoa que põe Deus em segundo lugar pode perder a salvação, querido. Em nome de Jesus, que haja oração, que haja vida de oração. Deus, nós queremos entender o Teu plano. Deus, nós não queremos Te crucificar. Deus, nós queremos ser a prova de que valeu a pena a cruz. Deus, nós queremos ser a prova de que valeu a salvação que o Senhor nos deu, e que nós queremos ver todo mundo nessa igreja, e que nós queremos ver todo mundo curado, e que nós queremos ver todo mundo transformado, Senhor. Oh, aleluias. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Homens, quebrem o seu coração na presença de Deus. Deus me mostrava uma coisa muito dura e muito difícil de dizer, mas a maioria dos homens da nossa igreja ainda estão com o coração endurecidos. Mas Deus me disse isso não para acusar você, querido, não para você ouvir o diabo. O pastor falou que eu estou com o coração endurecido. Não. Deus disse isso para você se quebrantar, porque Ele quer te encher do Espírito Santo. Deus disse isso para que a obra dele seja completa na sua vida. Interceda, querido, interceda mesmo, clama mesmo. Não se preocupe com o tempo, Deus é dono do tempo. Mas busque se encharcar na presença do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Se você já recebeu oração, quer orar com alguém, dê a mão aí para alguém e comece a orar. Abraça alguém aí e comece a orar. Mas faz um clamor da alma. Faz um clamor do coração mesmo. Um coração, um clamor que saia de dentro. Que é isso que você quer, que é isso que você deseja, que é isso que você busca. Homens dessa igreja, se quebrantem, abra o seu coração e diga: a Deus, eu te quero, eu te recebo como meu Senhor. Toda dureza, Pai, toda resistência, quebra em nome de Jesus. Deus quer batizar você no Espírito Santo, meu irmão. Deus quer batizar você no Espírito Santo. Deus quer batizar você no Espírito Santo, porque só entende a obra dele quem tem dentro dele o Espírito Santo. Só entende a obra de Deus quem tem dentro do seu coração o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Receba em nome de Jesus o Espírito Santo. Receba na tua vida em nome de Jesus. Glorificado seja, Pai. Oh Deus, faça tudo o que o Senhor tem para fazer aqui nessa noite, Deus. Todo impedimento que está atrapalhando o Senhor fazer, nós mandamos embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Oh Deus, essa noite que a tua obra seja completa. Não faça um pouquinho, Pai, e todo levantar do diabo para atrapalhar. Nós mandamos que o fogo do céu consuma tudo que não presta, e que encha essa igreja da tua glória. Encha, Pai, todo coração endurecido, todo coração insensível, encha com o Espírito Santo em nome de Jesus. Clame, queridos, clame, porque Deus quer completar uma obra que Ele tem feito aqui há muito tempo, queridos. Clame, clame, eu quero te estimular a clamar. Eu estou te pedindo como seu pastor, clame. Você que está aqui na frente, aqui apenas parado, aqui apenas figurando, não, clame, clame agora em nome de Jesus. Clame, porque é para a sua vida também, é para a sua vida. O Espírito Santo, Ele quer descer sobre todos. Deus não quer descer sobre um ou dois. O profeta Joel disse que o Espírito desce sobre todos. Clame, queridos, clame, porque Deus está consertando a sua igreja, e você vai ser cheia, e você vai ser cheio do Espírito Santo. Clame, porque é coisa linda que Deus tem para a sua vida, queridos. Clame. Vai intercedendo, vai intercedendo. Pega alguém aí do seu lado e começa a orar por ele. Começa a orar por ele e dizer: Deus, eu quero sobre a vida do meu irmão e quero sobre a minha vida. Em nome de Jesus, vai intercedendo. Independentemente se você é do ministério de oração ou não, sai aí, intercede, pega alguém e começa a orar. Começa a orar, querido, para Deus fazer o que Ele tem de fazer aqui nessa noite. Aleluia. Oh Deus, Tua palavra foi pregada, Senhor, mas a nossa esperança está em Ti. Vai tocando, Deus, vai tocando, Pai. Se essa igreja, Deus, for crescer para ser mais uma igreja, não deixa ela crescer não, Deus. Se essa igreja for crescer só para aumentar o patrimônio financeiro, só para dizer que nós temos muita gente, não deixa não, Deus. Não deixa, porque isso aí não muda a vida de ninguém. Mas se a sua igreja, Deus, vai crescer, é para o Espírito Santo trabalhar livremente, livre. Se a sua igreja vai crescer, é para tirar o drogado da droga, é para tirar a prostituta da prostituição, é para tirar o bêbado do vício, é para proclamar o ano aceitável do Senhor. Se a sua igreja vai crescer, Pai, não é para aumentar a nossa grana, mas a sua igreja vai crescer para diminuir o inferno e aumentar o tamanho, a quantidade de pessoas no céu e a quantidade de pessoas na terra que dirão: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o nosso Deus. Se for para essa igreja crescer só para as pessoas dizerem que nós somos a igreja mais bonita de Itapeva, não deixa não, Deus. Mas eu quero, Pai, que essa igreja cresça para as pessoas dizerem: essa igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo. Tem gente crente, tem gente convertido, tem gente que largou a vida errada, tem gente cheia do Espírito Santo, tem gente que compreende o que Deus quer. Se não for para ser assim, Deus, não precisa ser, Pai. Se for para encher de gente vazia, que um dia diz Hosana, outro dia diz para crucificar o Senhor, não traga, Pai, não deixe vir. Tem igreja cheia aí de gente que não sabe nem quem é o Senhor, Pai. E os pastores com ego cheio, dizendo: eu tenho uma igreja cheia. Mas uma igreja cheia que não ama, que não perdoa, que não se importa com a vida dos outros, que os crentes estão mais preocupados em ganhar dinheiro. Não é essa a igreja que o Senhor quer para nós, Deus. O Senhor quer uma igreja que ama, Senhor. O Senhor quer uma igreja que perdoa. O Senhor quer uma igreja onde o Senhor seja o centro. O Senhor não quer uma igreja onde o pastor Enoque seja o Deus, mas o Senhor quer uma igreja onde o Senhor seja o Deus. O Senhor seja o centro, o Senhor seja o tudo. Oh Espírito Santo, eu preciso de Ti, Espírito Santo.
Eu preciso de Ti, Espírito Santo. A Tua igreja precisa de Ti. Irmãos, começa a clamar pelo Espírito Santo. E começa a dizer: Espírito Santo, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Oh Deus, em nome de Jesus, que nós, ó Pai, que nós cumpramos a Tua vontade, Senhor. Que nós entendemos o que o Senhor quer. Amém, queridos?